pegar aqui um texto bíblico bem conhecido, com uma história bem conhecida, mas que nos dá alguns ensinamentos importantes aqui. A história de um homem paralítico, e ele estava nessa condição 38 anos. Você já imaginou uma pessoa 38 anos paralítico? Eu não sei, a Bíblia não deixa bem claro aqui, mas isso não fala a idade do homem, só fala que ele estava ali, um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Então não se sabe se ele tinha mais anos do que isso, se ele já nasceu com nessa situação, paralítico, ou se ficou depois. Mas o tempo de paralisia é muito tempo, 38 anos. E Jesus muda a vida desse homem. Mas eu quero pegar nisso aqui algumas coisas que me chamou a atenção hoje nesse texto bíblico, que não é a questão da mudança. Todos nós queremos aceitar Jesus para que Ele mude a nossa vida para melhor, e realmente essa é a promessa dele. Mas tem algo muito mais importante para nós aprendermos aqui, porque toda a bênção de Deus está na palavra dele, mas às vezes está dentro dos detalhes. Quando você dá atenção àqueles detalhes que tem na palavra, cada versículo, cada palavra, não é à toa que a Bíblia, ela nos ensina a meditar. Meditar é você fazer o quê? Você parar para pensar, investigar, procurar entender, compreender o que ali está escrito. E você só faz isso quando você vai fazendo versículo a versículo, palavra a palavra. Você vai pensando o que Deus quis dizer isso aqui, o que Deus está falando, o que fala mais lá na frente. Aí a Bíblia vai se abrindo como um leque, vai te levando a outros livros, vai mostrando ali o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Porque muitas das vezes nós pegamos assim no completo. Bom, essa é a palavra, está certo, é isso que Deus falou. Mas espera aí, o que Ele quis dizer? O que está ensinando aqui? Eu tenho que gastar tempo. Eu não tenho que pegar a Bíblia e ler. Eu tenho que ler e depois gastar tempo meditando, procurando compreender, procurando entender o que Deus está ensinando. Se não fizer isso, meu irmão, nós vamos viver o que vive qualquer religião, aquela coisa morta, a pessoa seguindo apenas preceitos de uma religião. Nós temos que todo dia aprender para colocar a nossa vida. A palavra de Deus, ela não tem que se enquadrar na nossa maneira de pensar. É nós que temos que nos enquadrar no que ela nos ensina. Então isso vai atrair a gente entendendo, compreendendo a palavra. Porque às vezes nós queremos trazer, e agora está muito disso, as pessoas não querem ouvir falar da palavra, não querem saber de nada, elas querem saber apenas da promessa. Você deu uma promessa vazia, ilusória, olha, Deus está te abençoando, mas não vê que tem condições de crer, tem a condição de entender, de compreender, tem a condição de se submeter à palavra, e tudo isso você não vai aprender do dia para a noite, você não vai aprender dentro de uma faculdade, você vai aprender numa caminhada diária com Deus. Até quando, pastor? Até o último dia da sua vida, até o último, porque a nossa vida aqui, que nós estamos vivendo nesse momento, não é uma vida, é uma caminhada para a eternidade. Amém? Você está numa caminhada, e uma caminhada que está acabando. Que isso, pastor? Está acabando, cada dia. Eu hoje estou com 54 anos, eu só estou me aproximando da morte. Mas que não seja aproximando-se da morte, seja aproximando-se da vida, porque há uma vida verdadeira, não isso aqui vai acabar. Os homens guerreiam entre si, brigam por poder, até para ter poder sobre outro, dominá-lo. Às vezes querem ter poder até sobre Deus. Agora está uma luta para ter poder sobre Deus. A palavra de Deus tem que ser do jeito que nós queremos, não vai ser do jeito que querem, porque Deus é eterno e sua palavra também.
Então, vamos no que diz a palavra. Capítulo 5, versículo 1. Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Vamos falar de festa? Festa é boa, né? Povo alegre, povo feliz. Toda cidade tem uma festa, não é verdade? Machado tem uma festa? Tem, né? Aliás, Machado, depois desse novo prefeito, tem várias festas, né? Teve uma que acabou esses dias, né? A da Copa. Acabou esses dias. É uma festa danada. Acabou. Mas tem festa. Deus se importa que as pessoas festejem? Não. Deus quer as pessoas que sejam felizes. Deus não quer que as pessoas pequem. O problema é que o ser humano que não tem a palavra de Deus, sem a direção de Deus, e até o que tem a palavra de Deus, quando deixa a palavra de Deus para festejar, ele acaba extravasando e pecando, levando para a festa o pecado junto. Toda festa tem, Machado tem a festa do Benedito, padroeiro da cidade, não é verdade? Tem. A cidade que eu nasci, você não conhece, cidade chamada Lajeado, lá no estado de Pernambuco. Tem uma festa, não sei se está rolando ou estava rolando esses dias, isso é esse mês, acho que o mês que passou, não sei, chama-se Festa do Socorro. Eu não sei se é padroeira da cidade, não sei, mas também é uma festa lá, festão. Lembro que eu era jovem, eu quase não ia, mas eu não era muito de ir para a festa, eu morava na zona rural, mas às vezes ia algumas coisas ali com as pessoas. Jovem aí para as festas vai procurar namorada. Só que eu era tímido para danar, eu era um fracasso danado nisso, aí eu voltava só na vontade. Mas graças a Deus, essa timidez me ajudou em algum ponto, que eu não me envolvi como muitos se envolveram. Tem um cara que era muito garanhão, foi arrumando mulher e fazendo filho e filho, e depois tinha responsabilidade para criar, vai ficando aí por conta, né? Que é o pior, criança sofrer por causa de um vagabundo irresponsável. Mas estamos falando de festa. Tem as festas também dos crentes, né? Tem as festas, tem gente que faz festa com aniversário, faz festa por isso, por aquilo. Aqui estava havendo uma festa, era uma festa bem religiosa em Jerusalém, uma festa dos judeus. E Jesus subiu à festa. Não é errado subir uma festa, e é uma festa quando você tem propósito, né? Qual o seu propósito e é uma festa? Qual o seu propósito? Vamos dizer que tem uma festa aqui em Machado. Você é cristão. Eu vou lá na festa. Qual é o teu propósito? Se você olhar o que Jesus foi fazer, Jesus foi aproveitar. Tinha muita gente ali, ele foi pregar. Ele não foi lá tomar cachaça, fazer bagunça, ou desfrutar ou balançar o esqueleto em alguma dança que você tinha na época. Foi não, ele foi pregar o evangelho. Tem cristão que vai para a bagunça mesmo, para a bagunça da festa. Deveria aproveitar e ir lá com os panfletinhos, sair espalhando, ao invés de ir lá só curtir. Então ele disse que havia uma festa. Então o povo estava em festa. Inclusive a família de Jesus subiu à festa. Os irmãos dele subiram à festa. Tem uma parte aqui que diz, eu não sei se João chegou a relatar, ou se é outro evangelista que chega a relatar isso, que ele chega e diz, você não vai à festa não? E Jesus diz assim, vão vocês na frente, porque esse é o tempo de vocês, não é o meu. Aí Jesus foi. Só que ao mesmo tempo, nessa festa, imagina que Jesus foi àquela festa, tinha um povo festejando, tinha um povo comemorando, era uma festa religiosa, e Jesus passou despercebido naquela festa, pelaquela multidão.
Mas ao lado daquela festa também, ou ali perto, próximo, diz assim: ora, em Jerusalém, a festa estava acontecendo lá, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Então havia ali um tanque, uma vez que era uma construção feita por alguém, que tinha João 5:2. João 5:2. Ora, em Jerusalém havia a porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Presta atenção, havia a festa, mas na mesma cidade que havia a festa, havia pessoas enfermas, havia pessoas cegas, havia pessoas mancos, pessoas ressecadas, com membros do corpo ressecados, que não podia, por exemplo, já viu um membro do corpo, por exemplo, que tem pessoas com o dedo da mão ressecado, ela não tem movimento. Acho que minha mãe tinha isso, tinha um dedo dela que não mexia muito, parece que ela reclamava. Então havia pessoas cheias de problemas, como até, né, às vezes, agora eu vou alfinetar os governantes. Às vezes os nossos governantes se preocupam tanto em fazer festa para enganar o povo com suas festas, mas na cidade está cheia de pessoas necessitadas que eles não estão fazendo nada, às vezes, ou pouco estão fazendo. Às vezes gasta-se mais em festa do que no lado social, que eles falam tanto, né, que eles se elegem com ele, na verdade. Às vezes fazendo festa, que não convém. Não convém. Como por exemplo, eu não sei, ouvi dizer que aqui esses jogos da Copa tinha um telão ali, tinha uma coisa preparada, e me disseram, não sei se é verdade, que diz que tinha até cerveja de graça, chopp de graça para o povo. Alguém estava pagando por isso, né? Se é o município que estava patrocinando, com certeza eu e você vai pagar por isso, porque isso é em forma de imposto. Mas eu não quero alfinetar ninguém não nas suas festas. O povo gosta, então o político precisa do povo e ele faz o que o povo gosta, né? Mas o que eu quero dizer, às vezes também tem tantas coisas que não estão cuidando, que não vai estar sendo cuidado. Também não quero colocar nas costas dos governantes as necessidades do povo, que as pessoas também têm que lutar para melhorarem, buscarem melhor. Deus nos criou para viver uma vida abençoada, mas para viver uma vida abençoada não adianta a gente ficar esperando de governo, de prefeito ou de quem quer que seja. Nós temos que correr atrás de objetivos, né? Fazer coisas que venham nos acrescentar. Parar e ficar esperando que o governo lhe alimente, isso é uma coisa mais errada. Aliás, isso é um caminho para uma nação fracassar. É quando uma nação espera pelo governante e não luta. Não luta. Aliás, eu vi uma frase esse dia que é verdadeira. Não é o governo que sustenta o povo, é o povo que sustenta o governo. Porque é o povo que gera a riqueza. O político não gera a riqueza. Aliás, o político só acaba com a riqueza, né? Gasta para danar. Quem gera é o povo. Por exemplo, se Machado tem riquezas para o prefeito gastar, porque tem um bocado de empresa, fazendas aí gerando riqueza e pagando imposto, o povo também está trabalhando. Mas eu não quero entrar em política, não é isso que eu quero entrar. O que eu quero dizer é que dentro ali havia uma festa, povo festejando, e havia um lugar que estava ali os problemáticos da cidade, pessoas doentes. E aquelas pessoas estavam ali por quê? Porque havia ali uma história, uma promessa, não sei se realidade, que naquele poço, vez em quando, descia um anjo de Deus
agitava as águas daquele poço, e a primeira pessoa que entrasse ali era curada, fosse qualquer enfermidade. Então entenda bem, era um lugar bem limitado, era de vez em quando a manifestação, não era sempre, e nesse de vez em quando, só uma pessoa era que chegasse, que entrasse primeiro. Então deveria ser uma disputa muito grande, e as pessoas que não estavam com condições de andar, então essas estavam complicadas. Essas pessoas não recebiam um milagre. Mas o que me chama a atenção aqui nessa primeira parte, depois eu vou para a seguinte, nessa primeira parte é que havia uma festa em Jerusalém. E Jesus foi a Jerusalém. Jesus estava em Jerusalém. Jesus com certeza passou por muitas pessoas ali, naquela festa. Por muitas pessoas que tinham problemas também, problemas com família, como hoje. Problemas financeiros, problemas até talvez com uma doença, mas não tão grave, mas que tinha problemas, porque todo mundo tem problemas, ricos, pobres têm problemas. Não existe pessoas que não tenham. E o maior problema da humanidade é o pecado. Então esse todos têm. E Jesus passou e ninguém desfrutou da presença de Jesus, ninguém viu, porque o povo estava em festa. E é o que acontece quando você está festejando. Você fica tão empolgado com a festa, com as coisas que tem. Imagina você estar lá em uma festa, vamos dizer, uma festa, vou falar de coisa lícita. Você se reúne com sua família, uma festa, um almoço, você fica tão envolvido com a família, a alegria da família, o almoço, a comida, principalmente se tiver um bom banquete, né? E é muito bom. Mas às vezes nesse momento se perde o melhor. Festa é bom, mas às vezes na festa se perde o melhor. Ela te tira, ela te distrai, ela te tira a atenção do melhor. Às vezes o momento da luta, o momento da dificuldade é o momento de alcançar o melhor. Porque é o momento que nós paramos, é o momento que não existe empolgação, e é o momento que você começa a buscar as coisas necessárias, não as que são agradáveis. A maioria das coisas agradáveis são para nos distrair, nos impedir de buscar aquilo que se quer necessário para a nossa vida, seja para a nossa vida família, sociedade, material e até mesmo espiritual, principalmente espiritual. Quando as pessoas estão em festa, quando as pessoas estão alegres, dificilmente elas se importam com a lado espiritual. Sempre fica de lado. E é isso que muitas das vezes o diabo ele usa os homens para fazer isso. Os homens gostam da festa, para que você se distraia com a festa, e Jesus passe por você e você não enxergue Jesus, e perca o que Ele tem para você. Aqui Jesus foi até esse tanque, diz assim, estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus veio deitado, sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficação? E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse-lhe Jesus, levanta, toma tua cama, teu leite e anda. E logo aquele homem ficou sã, tomou seu leite e andava, e aquele dia era sábado. Então veja bem, um dia de festa, todo mundo comemorando, todo mundo festejando. Jesus chega naquela cidade, ninguém tira proveito disso, mas tinha um homem que estava no pior da vida,
38 anos paralítico. E aquele pior da vida dele, foi o que contribuiu para o melhor dele. Porque se aquele homem não tivesse naquela condição, com certeza ele estava comemorando com os demais. Com certeza ele estaria em festa com os demais. E Jesus ia passar por ele, e ele dizia: não preciso, não vou atrás. E ignorar. Irmão, tem muita gente que está ignorando a presença de Jesus, porque tudo está bem, porque tudo está em festa. E às vezes nós mesmos, que já temos a palavra, quando as coisas estão muito boas, nós ficamos tão confiantes na situação, nas circunstâncias tão boas, que nós ignoramos, já não oramos mais como deveríamos, já não buscamos mais aquela dependência como deveríamos, porque está tudo bem, está dando tudo certo. O que eu quero que você entenda nesse início de mensagem, que às vezes o momento ruim é o melhor momento, porque é o momento de parar e se aproximar de Jesus. Jesus em todo tempo está querendo se aproximar do ser humano. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Que porta é essa? O nosso coração, o nosso entendimento. Se alguém abrir, eu entrarei. Só que às vezes a porta está fechada. Às vezes Jesus está passando do lado da pessoa, ela não está enxergando, ela não está dando atenção, porque ela não está precisando tanto, as coisas estão boas. Às vezes as coisas ruins é que nos leva ao melhor. As coisas boas ficam só no bom. A festa é boa, mas só fica na festa. E depois que a festa acaba, porque toda festa acaba, aí cai naquela canção, aquela poesia do poeta, se eu não me engano é do Carlos Drummond de Andrade, se eu estiver errado, alguém corrija, que virou uma canção que diz assim: e agora, José, a festa acabou, a luz apagou, e agora, José? Acabou a festa, apagou a luz, e agora? O que vai ser? Sobrou alguma coisa? Não. Fim de festa, acabou. O que sobra às vezes, a festa foi muito boa, só uma nostalgia de ficar lembrando, tudo bem no cabelo. Então acabou o bom. Só que às vezes os momentos ruins, eles são melhores, eles são necessários na nossa vida, para a gente despertar, para a gente acordar e para a gente receber o melhor, que não é uma festa, o melhor é Jesus, chegando na tua vida, para mudar a tua vida, para te dar uma nova vida. Por isso que a Bíblia, não é à toa que a Bíblia fala algo que ninguém gosta de ouvir, e dificilmente alguém sem entendimento da palavra vai concordar, que é Eclesiastes, capítulo 7. Isso é o remédio contra a vaidade. Vaidade, o que é vaidade? Tudo que há no mundo é vaidade, porque vaidade quer dizer é uma coisa passageira que vai passar, que não vai ficar para sempre. A vida humana, a nossa vida, essa vida que estamos vivendo, ela é uma vaidade, porque ela vai passar. A vida eterna não, ela é para sempre. Ela é para sempre. Mas essa é vaidade. As riquezas do mundo são boas? São. Deus quer que você vença? Quer. Mas são vaidade, porque vão passar, vão ficar aí. A Bíblia diz que o homem acumula riquezas e depois ele deixa para alguém, não sabe nem se aquela pessoa vai cuidar bem. Isso é grande verdade, né? Porque quantos homens trabalharam, acumularam riqueza,
deixaram para os filhos, e os filhos não cuidaram bem, perderam tudo depois. Aí foi para outro que ele não queria que ficasse. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o abrigam o seu coração. Olha só, Eclesiastes 7, 2. Quem concorda com isso? Quem quer ouvir isso? Quem quer ir à casa que há luta? É a casa onde alguém morreu, dá um morto. Quem quer ir velório? A pessoa vai por respeito à família, por respeito às vezes à pessoa que morreu, mas ninguém quer. Não é agradável, não é um momento agradável. Escolhe um grupo de pessoas e diz assim: ó, tem um velório e tal, e tem uma festa. Ó, a festa, você quer ir para onde? Nossa, todo mundo quer ir para a festa. A festa tem alegria, a festa tem banquete, a festa parece estar cheia de vida, e às vezes está cheio de morte, morte espiritual. A festa você não vai se lembrar de coisas, refletir sobre coisas ruins, você vai refletir sobre coisas boas. Aliás, você nem vai refletir. Na festa você vai apenas se alegrar. Só que na casa onde há morte, a pessoa para, olha e pensa: um dia sou eu que vou estar ali. E se ele for mais inteligente, estiver guiado pela palavra, ele vai entender uma coisa: eu preciso cada dia mais de Deus. Eu preciso me aproximar de Deus, porque o meu dia vai chegar e eu não quero partir de qualquer maneira. Eu não quero partir para uma eternidade de perdição. Eu preciso saber, conhecer o caminho da salvação. Na casa que há morte é o lugar de refletir. Mesmo as pessoas que não têm palavra, mas diante de um velório elas estão mais centradas na vida. Depois até esquecem, mas estão centradas. Puxa, isso é o fim de todos. Tem aquela velha frase, né? Fulano ontem estava vivo. Aquela questão: hoje eu estou vivo. Ontem fulano estava vivo, hoje está morto. Hoje eu estou vivo, amanhã eu posso estar. Então eu tenho que refletir: como eu estou caminhando com Deus? Como é que eu vou passar para a eternidade? Então a casa que a morte é casa de refletir. E por que ela se torna melhor que a da festa? Porque a festa, você se entrega à festa, você se entrega à curtição, e você não pensa no dia de amanhã. Pode chegar, quando está havendo uma festa, as pessoas estão envolvidas na festa, eles estão pensando no dia de amanhã, eles estão nem pensando que amanhã pode ter problema. Às vezes o camarada começa, o dinheiro dele está até contado, ele gasta mais do que o que pode, nem pensa que amanhã vai faltar, não é verdade? Quem já saiu para uma festa, estou falando, a pessoa vê lá os conceitos do mundo, que não fez isso, a pessoa sai: não posso gastar tudo isso. Aí chega lá na festa, se empolga, aí não, mas está animado, tem que fazer alguma coisa. No outro dia está indo: puxa, eu precisava daquele dinheiro. Ele não pensa, porque não pensa. Imagina na eternidade, na salvação. Então o que eu quero dizer, as coisas que a gente consideramos como ruins, e realmente não são boas, porque morte não é bom, elas nos levam a refletir. Por isso que às vezes Deus permite que nós passamos por determinadas lutas, por determinados problemas, porque nós estamos tão empolgados com as coisas boas que não estamos dando atenção a Ele. Na Bíblia está escrito em algum lugar que diz assim: e levarei eles ao deserto e falarei o seu coração. Por que tem que levar para o deserto para falar o coração? Porque não fala no lugar de abundância, no lugar de bondade, Deus? Porque às vezes quando tudo está bom,
Deus fala e a pessoa não dá ouvidos. Quando tudo está festa, Deus fala e a pessoa não dá ouvidos. Tem gente que Deus está falando há tanto tempo, irmão. Tem gente que está tão relaxado na sua comunhão com Deus, na sua vida com Deus. Já quando começou na igreja, todo culto estava na igreja, toda quarta, toda sexta, todo domingo, buscando a Deus. Hoje vem de qualquer dia, vem quando quer. Aparece, é um visitante na igreja, já não é mais nem... É porque a pessoa está acomodada, as coisas estão bem, Deus está dizendo, olha, te conserta, seja perseverante, olha, busca. E a pessoa está brincando, porque está tudo bem. Aí vai precisar Deus deixar a pessoa passar por uma luta grande, para ela cair em si e dizer, eu preciso de buscar Deus. E vai ser para o bem dela. Não estou dizendo que Deus vai acontecer isso com você, nem desejando, não. Mas às vezes a gente tem que passar por um momento difícil para que a gente venha cair em si. Porque enquanto tudo é festa, enquanto tudo é bom, enquanto tudo é comemoração, não vê que Jesus está ali, não busca Jesus, não dá atenção a Jesus, não vê o quanto depende dele. Jesus foi àquela festa lá em Jerusalém. Não está relato aqui que alguém se aproximou dele, que alguém tirou proveito da presença dele. Aí ele teve que ir para onde estava quem? Os enfermos, os mancos, os ressecados, para que alguém o visse. Jesus nunca foi a um lugar para ficar calado, porque ele trouxe um reino que tem que ser anunciado. Ele foi para pregar. Só que ele chegou no meio da multidão que estava em festa. Não tinha o que falar, ninguém queria ouvir. Todo mundo estava ocupado com a festa. Então Jesus foi para onde? Para onde alguém estava sofrendo. Não que é interesse de Deus que você sofra ou que alguém sofra na vida, mas que às vezes é só o sofrimento que vai nos parar para ouvir a Jesus. É só um sofrimento. Você lembra? Vou te dar um exemplo dentro da Bíblia. Marta e Maria. Jesus chegou na casa de Marta, que tinha uma irmã chamada Maria. A Bíblia deixa bem claro que a casa era de Marta. E a Marta ficou como? Correndo de um lado para outro, ocupada, tentando resolver as coisas e fazendo, porque ela disse, poxa, tem gente aqui, isso é um dia de festa, eu tenho que arrumar tudo, fazer tudo. A Maria foi aos pés de Jesus ouvir Jesus. A Marta olhou e disse, essa minha irmã é preguiçosa, não faz nada, fica só ouvindo esse homem. A melhor coisa que você faz, você que está aqui na igreja, você que vai ver esse vídeo no YouTube, a melhor coisa que você faz, deixa eu falar aqui agora com o pessoal do YouTube, deixa eu falar com as donas de casa. Dona de casa é muito preocupada com a casa, e tem muitas que ficam o dia inteiro cuidando da casa, trabalha bastante, e quer a casa bem arrumada, tira todo um tempo, todo dia um tempo, para ouvir um louvor, para ouvir a pregação do Evangelho. Para tudo, depois você faz tudo, porque tem muita gente que fica tão preocupada com a casa, que não tem um tempo para refletir, aí fica estressada, aborrecida. Quando o marido chega em casa, ela já recebe de cara feia, e acaba criando um problema. Aí o marido também às vezes já vem de cara feia também, aí danou, né? Aí é uma confusão danada. E se ela tivesse ouvido a palavra, se confortado em Deus, ia receber com alegria, porque Deus estaria ensinando. E depois ia dar tempo para fazer as coisas também, porque há tempo para tudo. Mas não é só para as mulheres não, isso também é para os homens também parar e tirar um tempo para buscar Deus. Não estou falando das mulheres, porque às vezes as mulheres, principalmente aquelas donas de casa, são donas do lar,
elas se ocupam tanto na casa que elas não param para refletir, para buscar a Deus. Fica só ocupado pensando, até porque a atividade de casa é terrível. Você faz uma coisa, aparece outra, não é verdade? É verdade. Eu gosto de fazer comida, né? Aí às vezes vai me chamar, deixa que eu vou fazer a comida. Você vai fazendo e vai sujando, vai limpando e vai sujando. E é assim. Aí é nisso que vai se preocupando tanto e não tira tempo para parar, para meditar, para orar, para buscar a Deus. Tem que fazer isso todo dia. Bom, mas voltando, a Marta ficou preocupada. Ela queria dar uma boa festa para Jesus, mas Jesus não queria festa. Jesus não está interessado que nós venhamos ali para fazer festa para Ele. Ele está interessado que nós venhamos ouvi-lo. Deus não está interessado que nós nos reunimos aqui simplesmente para cantar louvor, fazer festa, pular e cantar e se alegrar. Isso é bom, é agradável a Deus também. Ele quer que você seja alegre, seja feliz na presença dele. Mas Ele não está interessado em sair, está interessado que você tenha saído da sua casa com o interesse de aprender com Ele. Porque Ele tem muito para isso, Ele tem muito mais para te dar do que você tem para oferecer. Amém? Aliás, você não tem quase nada para oferecer, a não ser uns cânticos, uma oração. E confiar nele. Por isso que a Bíblia diz que quando você entrar dentro da casa de Deus, seja poucas as tuas palavras, que ao invés de você ficar falando, fazendo voto, abrir os seus ouvidos a ouvir mais. Tem gente que diz, eu gosto de louvar, eu vou para a igreja porque eu gosto de louvar. É bom louvar. Mas na hora da pregação está distraído, não gosta de ouvir. Não adianta, irmão. É na pregação que Deus vai nos ensinar. A Bíblia diz, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor. O braço é o poder de Deus, Ele vai se manifestar àquele que deu crédito à pregação. Mas quem deu crédito? Quem parou para ouvir, recebeu de bom grado. Quem recebeu de qualquer maneira, eu vi a pregação lá, e aí o que disse? O pastor falou várias coisas, eu nem sei o que ele falou direito, nem lembro mais. Isso aqui não vai, a pessoa não vai dar crédito, porque ela nem deu atenção. Ela recebeu de qualquer maneira, não vai crer, e o poder de Deus não vai se manifestar na vida dela. E Deus quer que se manifeste, porque o poder de Deus, quando nos manifesta na nossa vida, Ele nos cura, Ele nos abençoa, Ele nos tira da dificuldade. Então Jesus foi até aquele poço. Aquele homem estava doente, 38 anos. Aí Jesus encontrou alguém que queria ouvi-lo, ou pelo menos que o ouviu. E quando essa pessoa ouviu, o que aconteceu? O que aconteceu? Foi curado, foi abençoado, sua vida foi mudada. Não adianta você querer que sua vida seja mudada se você não estiver dando ouvidos à palavra de Deus, se você não estiver dando atenção à pregação do Evangelho. Porque Deus vai mudar. Você pode até fazer, você mesmo, fazer melhoras na sua vida, trabalhar muito, se matar, vai ganhar de um lado, perder de outro. Agora Deus, Ele quer colocar a tua vida em ordem. Mas Ele não vai colocar apenas agindo com poder. Ele vai colocar com poder, mas também com as direções que Ele vai dar para você na palavra. Porque há uma parte que não é Deus que vai fazer, é você que vai fazer. E se você fizer bem feita, você vai vencer. Se você estiver fazendo errado, você vai obter os mesmos resultados. Eu lembro agora de um livro que eu li, eu já falei disso, Limites no Casamento, que falava sobre casamentos. Era um livro que foi escrito por psicólogos cristãos, e o trabalho deles era cuidar de casais. E ele contava o caso de um casal que chegou diante dele, um casal cristão, e que disseram assim: olha, nosso casamento está acabado, não tem mais jeito. E ele disse: como não? E aí começou aquela coisa, a mulher acusando o marido acusando a mulher, cada um dizendo qual era a falha do outro, e ninguém admitiu a sua, né?
Que a pior coisa é tentar trabalhar em conciliação de casal, porque o marido diz uma coisa que a mulher parece um monstro, a mulher fala uma coisa que é o marido que vira monstro, aí você não sabe. Por isso que você nunca tem que tomar partido em briga de casal. Você pode orientá-lo com a palavra de Deus, nunca tomar partido, ficar do lado de alguém. Por quê? Porque é duas pessoas que estão convivendo junto com pensamentos diferentes e os dois erram. Os dois erram. E às vezes até aquele que está certo, mas na hora da ira ele perde a razão, porque ele faz coisas também que não deve, ou fala. Então, e ele disse que ele ouviu aquele casal, só que era um casal cristão, e ele disse: então vocês não me procuraram, mas vocês não querem se conciliar, vocês sabem que eu, como cristão, eu não vou aconselhar vocês se separarem. Aí ele disse: mas me diz uma coisa, você disse que não estão, porque não se entendem, estão brigando muito, brigando assim, não é briga de violência doméstica, é briga de violência verbal, discussão. Aí ele disse assim: então faz o seguinte, os dois cristãos, ele pegou umas partes da Bíblia, ele disse assim: espera aí, só fazer uma pergunta para vocês, não dá para viver junto mais não, né? Não. Vocês não querem mais levar à frente o casamento, verdade? Aí diz assim: mas diz uma coisa, vocês querem obedecer a Deus? Queremos. Fazer o que andar na presença de Deus? Queremos. Isso aí vocês querem continuar. Então tem o seguinte, ele falou: tem um problema aqui, tá? Deus abomina o divórcio. E vocês são cristãos. Lógico, a pessoa que ainda não se converteu, ela está nos conceitos do mundo, né? Então é outra coisa, cristão é outra. Aí ele disse assim: olha, eu vou fazer o seguinte para vocês, eu vou dar. Aí ele separou aqueles versículos que falam de casamento, como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido. Vocês vão ler isso aqui durante um mês, e vocês vão fazer o seguinte: o que você for aprendendo, falando com o marido, como você deve tratar a sua esposa, quando você ficar irado com ela, vê se você está tratando do jeito que a Bíblia diz. A mesma coisa você, mulher. Quando você for tratar teu marido, se estiver irado com ele, maneira quando você for tratar ele, você vê se você está tratando de acordo com o que a Bíblia diz. Vocês vão se orientar. Vocês não querem andar no temor? Queremos. Então pronto, está aqui. E ele disse que foram. Depois ele disse: passou um tempo eles voltaram, depois daquele tempo estabelecido. Ele disse: aí, a gente não vai mais se separar. Ele disse que nós começamos a colocar em prática aquilo que está na Bíblia, e nós vimos que na verdade era que estávamos tratando um ao outro errado, mas nós aprendemos que o nosso casamento é bom. Quer dizer, a palavra orientando, ensinando, a palavra ensinando. Voltando lá a Marta e a Maria, como eu estava falando, ela se preocupou, ela não quis ouvir Jesus. Aí como ela estava cuidando e a irmã não fazia, ela disse: pô, minha irmã é preguiçosa, não me ajuda. Ela disse: vou reclamar. Ela foi reclamar não para a irmã, ela foi reclamar para Jesus. Então, se o senhor não se importa que minha irmã ficar sentada do teu lado, te ouvindo, enquanto eu trabalho para pôr a mesa? Jesus disse assim: Marta, Marta, você conhece a palavra, estás muito ansiosa por muitas coisas, preocupada, mas Maria escolheu a melhor, que ninguém vai tirar. Ele não falou a melhor, depois ele fala a melhor e depois ele vai assim: talvez a única coisa que é necessária. Quero ouvir. Jesus não entrou ali para criar um clima de festa, uma coisa ou outra. Não adianta a gente nos reunir aqui, fazer a festa mais bonita. Vamos dizer que aqui eu não tenho, mas se tivesse um grupo de louvor, tocasse muito bem, fizesse aquele louvor bonito,
Não adianta você fazer e vir empolgado. Não, lá é bonito, eu gosto por causa do louvor, disso, daquilo. E na hora da palavra você dizer, não, mas palavra deixa para lá, eu estou cansado, pastor, para de pregar. E você não dá ouvidos à palavra, não aprender, não querer nada. Porque o que você tem que oferecer, o que eu tenho para oferecer para Deus é muito pouco, o que você tem para oferecer a Deus é muito pouco. Agora o que Ele tem para nos dar através do ensinamento, e Ele vai nos guiar com o ensinamento, Ele vai nos abençoar com o ensinamento, quando nós entendermos, aprendermos dEle. Ele chegou ali, havia uma festa, ninguém parou para ouvi-lo, Ele não viu, ninguém dá atenção. Ele foi onde estava aquele homem estava doente, estava precisando, parou para ouvir. E quando ouviu, Jesus mudou a vida dele. Que a partir daquele momento, aquele homem passou a andar. Então aquele homem não era mais alguém que ficava... Aquele homem ficou 38 anos. E ele ia até aquele poço, alguém colocava ele ali. E ele ficava esperando que alguém tivesse compaixão dele e o ajudasse. E talvez tenha muitas pessoas que estejam assim, na vida, esperando que alguém se compadeça dele para lhe ajudar a sair de uma situação que ele se encontra. Você não precisa de alguém para te ajudar a te tirar de qualquer situação. Você precisa ouvir a Jesus. Porque dentro da palavra dele, ele vai te dar a direção certa para você agir certo. Ele vai te dar onde precisa ele usar o poder dele, ele vai usar o poder dele para te abençoar. Se precisar de pessoas, ele mesmo não vai ser as pessoas que você pensa. Ele mesmo vai levantar as pessoas certas, na hora certa, no momento certo. Qual é o momento certo então de Deus te abençoar? O momento que você para ouvi-lo. O momento que você entende o que Ele tem para você, que você entende a palavra dEle. Aí Ele age. Aquele homem ouviu, diz assim, deixa eu voltar aqui, estou em Eclesiastes, né? Deixa eu sair de Eclesiastes e voltar lá para João. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficação? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta, toma teu leite e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o leite e andava, e era sábio. Então você veja bem, a vida daquele homem, a partir daquele momento, foi mudada. E foi mudada por quê? Foi mudada porque ele deu ouvidos a Jesus. Porque ele conseguiu ouvir Jesus. Volto a dizer, era uma cidade que havia uma festa. E na festa havia muita gente. E Jesus não foi direto para aquele lugar que estava aquele povo doente. Jesus foi primeiro à festa. Jesus foi onde estava a multidão. Meu irmão, Jesus, numa hora dessa, que a palavra está sendo pregada, Ele está indo de encontro a cada pessoa. Por exemplo, esse vídeo vai ficar aqui, eu estou gravando. Depois eu vou colocar no YouTube, vai ficar. Você quer Jesus indo a muitas pessoas que precisam dessa mensagem. Mas muitos vão estar em festa, outros vão estar ocupados com as preocupações, e outros não vão querer nem ouvir. Mas aquele que parar para ouvir e der atenção, essa palavra vai produzir fé no coração dela. E o problema dela será resolvido, a vida dela será mudada, porque Deus vai mudar a nossa vida, não é com outra coisa não é com a religião que a pessoa tem, não é com alguma coisa que ela faça. Deus vai mudar a nossa vida
pelaquilo que nós aprendemos, pelaquilo que nós entendemos da palavra dele, pelaquilo que nós aprendemos dele. E como eu disse, ele trabalha na nossa vida com o poder dele, mas não é só com o poder. Na maioria da nossa vida, Deus não vai trabalhar com o poder, ele vai trabalhar com o ensinamento. Porque Deus não vai trabalhar com o poder na maioria da nossa vida? Porque Deus já nos fez capazes de fazer as coisas certas e colocar nossa vida nos eixos e nos dar bem na vida. Ele já te criou com capacidade. Ele não te criou um burro. Esse negócio de chamar as pessoas de burro, não existe pessoas burras. Burro é um burro. Mas assim mesmo também tem lá a inteligência dele, fazer as coisas dele do jeito dele, o instinto dele. Deus nos criou com capacidade, só que essa capacidade nós precisamos desenvolvê-la, aprendendo com quem nos criou, Deus. Só que nós não queremos ouvir a Deus, não temos tempo de ouvir a palavra de Deus. Tem gente que não tem nem tempo de vir ao culto. Não cria um tempo, né? Porque tem tempo para outras coisas. Não tem vontade. Aí aprendemos com o mundo. Aí se aprende com o mundo tudo que é contrário ao que Deus tem para você. Só que você tem que lembrar de uma coisa: Deus é o teu Criador, Ele sabe o que é bom para você. Foi Ele mesmo que disse lá no livro de Isaías: eu sou o teu Deus, o teu Redentor, aquele que te ensina o que é útil. Deus não vai te ensinar o que é agradável, Deus vai te ensinar o que é útil. Esse é o problema, que às vezes nós queremos o agradável. Deus não vai, Ele disse: eu te ensino o caminho que deve escolher. Ele não vai te levar, te mostrar o caminho que você quer andar, Ele vai te mostrar o que você deve escolher. Às vezes que você quer andar não é o bom. Ele diz: não, o bom é esse, escolha esse aqui, esse é o caminho. E o caminho é a sua palavra, é seus ensinamentos, a sua direção. Então Ele fez isso para aquele homem. Outra coisa nesse relato bíblico que nos ensina, isso aí poderia ficar para outra pregação, mas eu quero mencionar aqui, a perseverança desse homem. A perseverança. Porque esse homem estava 38 anos paralítico. E ele pedia para alguém, porque não se podia se deslocar, para colocar ele naquele poço, porque ali havia uma promessa que ele poderia ser curado. Então foi um homem que nunca desistiu da sua cura. Tem gente que começa a buscar as bênçãos de Deus, mas porque não aconteceu de imediato, ele desiste. Nós temos que ser perseverantes no que nós estamos buscando, até porque o que nós estamos buscando é algo muito maior que uma cura. Nós estamos buscando vida eterna. Eu vou encerrar aqui para você com João capítulo 8, versículo 30, um versículo também bem conhecido, que Jesus estava pregando e muita gente ouvindo. Aqui tinha uma multidão ouvindo. E algumas pessoas chegaram a crer nele. E não basta crer. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Não basta. Tem que crer, mas não é o suficiente só crer. Porque diz assim: e falando Jesus estas coisas, muitos creram nele. João 8:30, versículo 31. Então Jesus estava ensinando, estava pregando, e muitos creram nele. Muitos ouviram e creram.
Aí, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Aqui vem um ensinamento para os que creem. Aqueles que já tinham crido, não vem para os de fora. Ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então não basta crer, só recebe a palavra, creu, ela tem que permanecer na palavra. O que é permanecer na palavra? Permanecer, guardar aquela palavra no coração, aquele ensinamento, e permanecer seguindo ela, fazendo o que ela está mandando, o que ele está dizendo. Permanecer crendo e permanecer obedecendo. Aí ele diz: se vocês fizerem isso, vocês vão se tornar os meus discípulos. O que é um discípulo? Um discípulo é um aluno, alguém que está aprendendo de alguém. Todos nós temos que ser discípulos de Cristo, alunos dele. Todos nós temos, todo dia estar aprendendo com ele. E aí ele fala, você já conhece bem esse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, o mundo está cheio de ensinamentos, e todos eles perante a palavra de Deus são mentira. Só existe uma verdade, a palavra de Deus, e é essa verdade que nós precisamos conhecê-la. Só que ela não vai ser revelada de qualquer maneira para qualquer um, para aquele que se tornar discípulo dele. Mas para você se tornar discípulo dele, você tem que permanecer no ensinamento dele. Esse discípulo aqui nós poderíamos, no tempo atual, chamar cristão, porque nós chamamos a pessoa que está buscando a Deus de cristão. Um cristão deveria ser um discípulo. Na verdade, a maioria se confessa cristão, mas não está permanecendo na palavra, não está dando atenção à palavra, não está crendo. Então, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar. Do que essa verdade de Jesus nos liberta? O que nós precisamos ser livres? De uma doença, de uma possessão demoníaca. Tem gente que precisa ser livre de uma possessão demoníaca. Ela chega na igreja possessa pelo demônio, frequentou alguns lugares onde invocava demônios e foi possessa pelo aquele demônio, até manifesta e tem que fazer uma libertação. Outros precisam ser libertos de uma depressão, outros precisam ser libertos de uma doença, de uma enfermidade. Tudo isso Deus liberta. Mas a verdade de Deus nos liberta de algo muito pior, que é uma possessão demoníaca, de algo muito pior que uma doença, uma enfermidade, do que um vício. Porque pastor, o que pode ser pior do que uma doença? O que pode ser pior do que a pessoa estar possessa de um demônio? No versículo ele continua, versículo 33, ele diz assim: as pessoas falam para ele, responderam: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes que sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. A verdade de Deus, que é a palavra dele, quando a gente dá atenção, quando a gente aprende com Deus, todos os dias estamos atentos, ela nos liberta do nosso pecado. Porque a pior escravidão do homem não é estar possesso de um demônio. Volto a dizer, não é estar com uma doença incurável, não é estar preso no vício. O pior escravidão do homem é estar preso no pecado, porque o demônio só está na pessoa porque ela está presa no pecado. Ele só tem legalidade entenda bem, nós fomos feitos para sermos morada do Espírito Santo de Deus, não de demônio. Então, se o demônio encontra legalidade para assumir um lugar que não seria para ele, porque o pecado dá legalidade. O vício só tem lugar na vida do homem por causa do pecado. E todos os males, a própria doença, não estou dizendo que a pessoa está doente porque ela está em pecado,
Mas o pecado, quando entrou no mundo, trouxe as enfermidades. E quando você conhece a verdade, você se liberta do pecado, aí você começa a passar, você começa a andar na direção de Deus, e Deus vai te mostrando, te dando a capacidade de lutar contra tudo que o diabo quer colocar sobre sua vida, seja doença, seja males, seja vícios, seja pecado, seja o que for. Você não vai se tornar escravo dele, porque você entendeu pela palavra, você creu na palavra, e onde você vê, puxa, mas minhas forças não estão pequenas para vencer isso, mas eu vou clamar a Deus e vou vencer. Amém, Jesus? Te liberta disso. Para isso precisa que sejam perseverantes. Você está ouvindo essa palavra hoje. Se você ouviu quando passou da porta, você já esqueceu, não vai perseverar em nada, não serviu de nada para você. Mas se você guardar ela no seu coração, aquilo que você entendeu dela, você guardar, e todos os dias você alimentar com oração, com mais leitura bíblica, Deus cada dia te ensinando mais, ou assistindo missionário na televisão, vendo os programas, aprendendo também, que Ele está todo dia ensinando, às vezes acompanhando até a nossa pregação novamente. Hoje todo mundo tem celular, entra no canal PR Cruz de Andrade, é o meu canal no YouTube, às vezes eu vou rever a pregação, assiste de novo. Quer dizer, se alimentando, lendo a Bíblia, cada dia crescendo, se envolvendo com Deus, guardando a palavra, aí você vai se aprendendo, disposição de eu fazer o que a palavra está mandando. Aí o que vai acontecer? Você é discípulo de Cristo, vai aprendendo dele, vai conhecendo as verdades dele e vai se livrando daquilo que te dominava, te escravizava. Amém, Jesus? Ninguém vai deixar o pecado por vontade própria. Nós vamos deixar por entender a palavra de Deus, que Deus tem algo muito melhor e mais prazeroso para nós. Amém, Jesus? Bom, ficamos por aqui e vamos partir para a Santa Ceia.